BioStartup, como funciona essa iniciativa que promove preservação na Amazônia? Dados registram que comércio ilegal pode atingir mais de 38 milhões de animais todos os anos. Amanhã é o Dia Mundial do Sorriso. Nós vamos descobrir como manter a saúde bucal em ordem. Os últimos preparativos para o CAL 2021, que começa no próximo dia 11 na IPP. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Chegamos. Que bom que você está com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Está começando o nosso Notícias do Bem dessa quinta-feira. Seja muito bem-vindo, você de todo o Brasil, você que acompanha a nossa programação. De agora até as próximas 2 horas, né? A gente vai passar para você aqui todas as informações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as notícias dos campos da nossa junta missionária e, claro, as informações que fazem parte do nosso dia a dia, que você também precisa saber. Né, exatamente. Lembrando que é fundamental, é importante, é legal, é muito bom ter a sua participação em nosso chat. Nossa, quantos adjetivos para poder dizer, para que você participe da nossa programação. Deixando aqui sua mensagem no chat, a Norma já deixou aqui, colocando graça, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Norma, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Gente, não esqueça de dar um like, curtir o nosso vídeo aqui no final do vídeo, né, na parte de baixo, tem uma mãozinha, só dá um like. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento para você se inscrever e ativar o sininho. É isso mesmo, gente. Vamos somar aqui no nosso canal da IPP TV. Pois é, fazendo isso você vai receber todas as notificações aqui da IPP TV. Então, sempre que tiver um programa novo começando, sempre que tiver começando também um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou um evento, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente aqui em tempo real. Então, não deixe de fazer a sua inscrição e não deixe de compartilhar também, né, com seus amigos, com a sua família, com os irmãos da sua igreja, enfim. Ajude a gente a transformar a IPP TV num canal cada vez mais missionário e cada vez mais relevante aqui na plataforma para a gente atingir mais pessoas. Exatamente. Então, vamos de notícia. Vamos de notícia. O comércio ilegal pode atingir mais de 38 milhões de animais todos os anos. O número é surpreendente. Os dados são da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Por conta da grande riqueza ambiental, o Brasil sempre chamou a atenção dos traficantes de animais. Um crime que é sustentado principalmente pelo mercado de colecionadores. O comércio ilegal gera impactos negativos tanto para o meio ambiente como para a saúde da população, uma vez que os animais silvestres podem inclusive ser transmissores de doenças aos humanos. A Lei Federal de Crimes Ambientais caracteriza o conjunto de condutas que compõem o tráfico de fauna silvestre e o trabalho de resgate. Tem sido intensificado pelas polícias ambientais do Estado. Após a recuperação, o processo de reabilitação para que os bichos retornem à natureza não é tão rápido e não há garantia que eles voltem ao seu habitat. Em São Paulo, o Centro de Recuperação de Animais Silvestres recebeu mais de 200 mil animais em 34 anos de existência. O CRAS é um centro de triagem de animais silvestres, que recebe todo animal silvestre que por algum motivo saiu da natureza. O principal motivo ainda é o tráfico de animais. Normalmente, esses animais estão em cativeiro sem autorização e em situações de risco. Esse trabalho conta com a ação da Polícia Ambiental, que já resgatou mais de 14 mil animais silvestres só neste ano. Em alguns momentos, nós também fazemos o resgate quando os animais são encontrados, principalmente nessas ocorrências de tráfico, em situações debilitadas. E os CETAS e o CRAS são aqueles órgãos responsáveis por receber esses animais, realizar o tratamento e fazer com que ele possa ser reintroduzido à natureza. O trabalho de reabilitação tem como propósito acolher, cuidar e reabilitar cada animal. Todo o processo de reabilitação é feito. Correção nutricional, tratamento, vida em grupo. Então todo um trabalho que pode demorar de semanas até anos é feito para que esses animais voltem para a natureza. Por sorte, aproximadamente 70% desses animais conseguem voltar. Trabalhamos em parceria, sempre com esse serviço de fiscalização ambiental por parte do policiamento ambiental e o CETAS e o CRAS fazendo a recepção e reabilitando esses animais para a vida selvagem.
Pois é, extremamente importante esse trabalho do CRAS, né? E a gente vê a quantidade de pessoas que ainda insiste em fazer tráfico de animais e manter animais silvestres em cativeiro. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, principalmente quando a gente pensa em pequenos bichinhos, né? Quando a gente pensa as aves, né? Sim, os macaquinhos também. Tem gente que quer ter macaquinho, quer ter papagaio. São fofos, mas não é pra isso, ideais, né? Para ter em casa, né? E fazendo isso a gente está agredindo, está machucando ali também, não é legal. A gente está alimentando o comércio, o que não é certo. A tecnologia 5G permite a conexão de vários dispositivos à internet, viabilizando a implementação da chamada internet das coisas em larga escala. Pois é, a rapidez da nova tecnologia promete deixar tudo interligado e acessível, fazendo com que você possa, por exemplo, desligar os aparelhos eletrônicos da sua casa, mesmo estando em outro país. Mas quando e como essa tecnologia vai estar disponível para os consumidores e o que vai mudar efetivamente na nossa rotina com a chegada do 5G? Eu tenho muita dúvida a respeito disso. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem de hoje com a engenheira, coordenadora da Divisão de Telecomunicações do Instituto de Engenharia, Flávia Cruz. Você também vai poder participar com a gente dessa conversa, vai poder deixar a sua pergunta ou então fazer o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, então, para que você pergunte não só a respeito, né, da tecnologia 5G, mas que você também interaja com a gente, que você participe do nosso programa. Mas esse papo do 5G vai ser extremamente importante, né, porque está todo mundo ligado na tecnologia, está todo mundo falando de 5G, mas o que é 5G e como é que isso vai chegar nos nossos aparelhos efetivamente? Né? A maioria não sabe. Não sabe mesmo. Aquelas assim, né? Eu mesmo não sei. Eu faço parte. Então eu vou tirar todas as minhas dúvidas, aproveita e fica com a gente. Agora é hora de tirar todas as dúvidas. Então eu convido você que está deixando aqui o seu oi, o seu boa tarde, a participar também, enviando a sua pergunta. Já vai pensando aí no que você gostaria de saber sobre esse tema. Marcos Marques está aqui com a gente, conectado, a Norma, já falei, a Wanda está aqui, o Marcos, ele é de Santana, Feira de Santana, ali da Bahia, está sempre ligadinho aqui ao Notícias do Bem. E também o Ronaldo está aqui, sempre ligado também, e com a Laís e Laurinha, do Guarujá. Ele não está sozinho assistindo a gente, não, hein? Boa. E o Evenils também acompanhando a nossa programação. Você já falou do reverendo Marcos Severo hoje? Não, mas certeza que ele está conectado. O pessoal da Rádio Rumo ao Sertão sempre transmite com a gente aqui... Reverendo Marcos Severo sempre transmite com a gente, agora sim, deu um bug aqui no sistema, mas tá tudo bem. Reverendo Marcos Severo com a Rádio Rumo ao Sertão, sempre transmitindo pra gente todas as informações, todos os dias, né? Ele repassa, passa. Muito bacana. Então, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Rumo ao Sertão, pessoal do Norte, do Nordeste do Brasil, que acompanham Notícias do Bem simultaneamente, né? Em cadeia. IPPTV, Rádio Rumo ao Sertão, sempre juntos aqui. Exatamente. Às vezes ele encaminha pra gente um relatório, né? Com onde está tendo mais audiência. Fora do Brasil também. Muita gente fora do Brasil que acompanha também o nosso Notícias do Bem. Muito bacana. É isso mesmo, gente. Entre os próximos dias 11 e 14, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros estará realizando o CAL, o chamado para acordar a liderança. Várias reuniões de preparação estão sendo feitas, obviamente, né? E o Notícias do Bem acompanhou uma delas. Hoje a gente vai mostrar uma reportagem especial sobre essa reunião de preparação e sobre a expectativa para o CAL 2021. Agora você vai conferir só um trechinho da reportagem. Esta foi uma das reuniões para planejar o mega esquema que está sendo montado para a transmissão da 117ª edição do chamado Para Acordar a Liderança, que neste ano será realizado no Brasil, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, entre os próximos dias 11 e 14. O congresso vai contar com mais de 30 profissionais envolvidos só na transmissão ao vivo e cobertura do evento. Cada congressista vai ter uma apostila exclusiva com os conteúdos e participará das aulas práticas nas oficinas de treinamentos e palestras dos líderes e pastores brasileiros e coreanos. Durante este pré-evento, todas as terças, este grupo da IPP e da Igreja Presbiteriana Água Viva está se reunindo para o discipulado. A ideia é que esses líderes e membros sejam treinados para que no congresso demonstrem na prática o como os pequenos grupos funcionam. Todos os conteúdos estão adaptados à realidade brasileira. Esse congresso é muito importante, está
dividido em 3 partes, não somente é teoria, é parte teórica, mas sim tem coisas práticas, e outro é realmente a gente mostrar como isso acontece dentro da igreja. Então aqui está reunido os líderes pequenos grupos que vai ser treinado, compartilhado a palavra de Deus com seu próprio pastor, que passa e eles ouvem, eles repassam para os seus pequenos grupos. Justamente esse grupo que, dando continuidade, por exemplo, hoje está estudando um livro de capítulo 3, então na conferência capítulo 4, é uma continuidade. Não inventa nada e dá uma continuidade. Então, justamente, hoje é um compartilhamento com líderes pequeno grupo. Esse é só um trechinho, daqui a pouco a reportagem completa e o CAL tá chegando, é dia 11, a partir do dia 11. Então a gente já reforça aqui, se você ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo, entre lá no ippinheiros.org.br, faça a sua opção. Se você é de São Paulo, se você tem condição de estar em São Paulo, faça a sua inscrição presencial, você vai ter a certificação da Igreja Sarang, lá da Coreia do Sul, então vale muito a pena você participar desse evento presencialmente, caso você possa. Se você não puder, faça a sua inscrição para o online, você também vai ser certificado aqui pela Igreja de Pinheiros, pela Igreja Água Viva, e você vai poder acompanhar todas as palestras, todos os workshops, as oficinas, enfim, tudo isso com material. E quando você faz a inscrição para o online, você também recebe o mesmo material do presencial. Isso que é muito bacana. Então, faça a sua opção, faça a sua inscrição e garanta a sua vaga, participe do CAL com a gente aqui. É muito bom. Eu vi que você estava presente ali na reunião. Estava resolvendo as questões da transmissão. E a gente vai transmitir também pela IPPTV. Você vai poder acompanhar todo o CAL aqui pela IPPTV. A diferença é que assim, mas eu vou acompanhar pela IPPTV, então eu não preciso fazer inscrição online. Aí você não vai ter o material e não vai ter a certificação. Exatamente, essa é a diferença. Essa é a diferença. Claro, a programação vai estar disponível somente ao vivo. Essa programação depois ela não vai ser disponibilizada. Não tem, poxa, eu perdi a palestra X. Eu vou lá ver. Não vai ter. É só ao vivo. Essa programação só ao vivo pela IPPTV. Então, por isso que a gente reforça. Faça a sua inscrição, para que você possa ter acesso ao material, para que você possa participar das palestras e para que você possa ter também a sua certificação. Muito bom. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para essa sexta-feira, gente. Vamos lá. Sexta-feira com previsão de pancadas de chuva em todo o país. Mesmo assim, as temperaturas não devem cair muito. São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15, máxima de 28 graus. Em Belo Horizonte, os mineiros também vão ter dia de sol entre nuvens pela manhã e possibilidade de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 32 graus. No sul do país, Gramado vai ter tempo chuvoso durante o dia e a noite. Mínima de 15, máxima de 21 graus. Brasília, capital federal, tem previsão de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Região Nordeste. Campina Grande, na Paraíba, vai ter dia de sol entre nuvens com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. E em Belém, no norte do país, sol com muitas nuvens durante a manhã. A previsão indica pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Muito bem, tempo passado a limpo então, é hora da gente saber qual é o recado especial da nossa Lídia Dickel para essa quinta-feira. Vamos lá, Lídia. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil.
Pronto, recado dado. É, isso aí. Vale vinil. Ó, São Paulo continua imunizando idosos a partir de 70 anos com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Mas quem vai trazer todas as informações pra gente a respeito desse assunto ao vivo é o repórter Matheus Santos, que já tá com a gente aqui no Notícias do Bem. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Oi, Tainá, oi, Quirino, olá para todos que acompanham o Notícias do Bem. Exatamente, esta vacinação, a vacinação dos idosos, esta vacina adicional começou a ser aplicada ontem aqui em São Paulo, em idosos acima de 70 anos que tomaram a vacina, né, a segunda dose, há 6 meses. Este grupo é estimado aí em mais de 170 mil pessoas e serão vacinados aí com a vacina da Pfizer a partir de agora. A vacinação também estará disponível para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tenham tomado a última dose do esquema vacinal, segunda dose ou dose única, há pelo menos 28 dias. Este grupo aí é de 118 mil pessoas. Toda a rede, então, das UBS, das unidades de saúde aqui de São Paulo, elas começarão a operar, já estão operando para atender este público que, segundo o governo, aí já está acima de 174 mil pessoas que estão aí aguardando agora esta dose adicional. Então, essas pessoas já tomaram as 2 doses, já estão com o esquema vacinal completo e agora estão tomando a dose de reforço para a Covid-19. Então, pessoas que tomaram as 2 doses da vacina ou a vacina de dose única há 6 meses. Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações, então. Todas as informações a respeito aí da vacinação contra a Covid-19. E a gente lembra mais uma vez, né? Você que tem que tomar a segunda dose ainda, não deixe de tomar a segunda dose. Tem gente deixando de tomar a segunda dose, tem gente não indo tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Não faça isso. Complete seu calendário de imunização, garanta a sua imunização, porque isso é importante para você e é importante para a comunidade. Você tem que pensar não só em você, como também nos outros, tá certo? Então, complete o seu esquema de vacinação. E se você está na idade, já tem mais de 6 meses que você tomou a segunda dose, vá tomar a terceira dose, vá tomar a dose de reforço. Esses dias eu fui acompanhar a minha esposa, que foi tomar a segunda dose, e tinha um senhor que tinha 70 anos, mas ele tinha 3 meses, 4 meses de vacinado, e ele queria tomar a dose de reforço. Tem que esperar 6 meses. Tem que esperar 6 meses de intervalo para tomar essa terceira dose, que é a dose de reforço. Mas pelo menos ele estava ali. Quero me vacinar. Que bonitinho. Bom exemplo, né? Isso mesmo. Gente, o Dia Mundial do Sorriso é comemorado desde 1999. Todo ano, na primeira sexta-feira de outubro, que vai ser o quê? Amanhã. Olha o sorriso aqui no rosto. A data lembra a importância de um gesto simples, é muito fácil, né? Você sorrir e que agrada a todos e faz um mundo muito melhor, não é verdade? Mas para manter o sorriso em dia, tem alguns cuidados que são fundamentais. Então, para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui nos estúdios do Notícias do Bem a odontologista Simone Zaquet. Simone, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios. É um prazer receber você presencialmente, né? Para falar a respeito desse assunto que é tão importante, porque afinal de contas, nada paga um sorriso, principalmente quando a gente está estressado, quando a gente precisa receber um sorriso, não é verdade? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Um prazer todo meu. Eu gostaria de começar pedindo para você explicar para a gente, então, quais são as principais dificuldades para a gente abrir o sorriso com tranquilidade. Porque você tem essa coisa assim, eu quero sorrir, mas aí, assim, tem uns fatores que podem levar você a falar... Não é todo mundo aquele que sorrisinho amarelo, com facilidade, né? O sorrisinho de canto de boca. Como é que a gente garante, ou como é que a gente pode garantir quais são os cuidados para a gente ter um sorriso aberto, para a gente ter um sorriso fácil e agradável, como o da Tainá aqui, por exemplo? Então, o sorriso, ele é uma expressão, né, do nosso sentimento de alegria. E assim, existem... fatores que levam a pessoa a se sentir bem, né? O que é saúde, né? Você sorrir com tranquilidade. Primeiro, você deve mostrar que você tem saúde, né? E a saúde, muitas vezes as pessoas falam, começa pela boca. É a saúde também de poder falar, pronunciar as palavras, né? Sair os sons, né? Sem sibilar. Então, não é só o aspecto estético, mas também as funções que a nossa boca exerce.
né? Toda a fala, a mastigação, né? A saúde começa pela boca também, quando você consegue mastigar bem os alimentos, né? Já começa a digeri-los, né? Através da saliva, né? E misturá-los com a saliva. Então, isso é o que garante um sorriso tranquilo, ter saúde. Muito bom. E assim, como tudo no nosso organismo, né? Nascemos e aí tudo começa a acontecer, né? E o cuidado, ele deve ser ali desde pequenininho, né? Já começar desde cedo cuidando, pensando às vezes mais mesmo nessa saúde, com todos os problemas que podem ser adquiridos, do que normalmente, muitas vezes, só pela questão de vaidade, ter um sorriso branquinho, que muitas vezes pode estar escondendo vários problemas, não é mesmo, doutora? É verdade. A criança, quando ela erupciona o primeiro dentinho, quando aparecem os primeiros dentinhos na boca, os pais ou responsáveis, eles devem sim fazer o acompanhamento com odontopediatras, que são os especialistas, né, para atendimento infantil. E os odontopediatras irão fazer todas as recomendações, todas as observações, para que essa criança tenha um desenvolvimento, né, de suas dentições, né, as erupções desses dentes, elas serão mais tranquilas, serão acompanhadas por esse profissional. Certo, doutora. A gente, quando pensa no sorriso, a gente pensa, obviamente, nos dentes, né? Mas a saúde bucal vai muito além, né? Na verdade, tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração e que podem levar a situações graves, né? Como o caso das gengivites, por exemplo. Com certeza. Além de cáries, né, são doenças relacionadas, né, com a boca, né? Cáries, doenças nas gengivas, começa com a gengivite. E, infelizmente, essas doenças dos tecidos gengivais, elas não são muitas vezes percebidas, porque não geram dor, né, não ocasionam dor. E aí a pessoa, muitas vezes ela se descuida, não faz aquelas visitas periódicas, né, ao consultório odontológico, e o processo ele vai ficando crônico. Então, assim, o que chama a atenção, nossa, é que muitas vezes as pessoas acham comum ter um sangramento gengival e não acha comum ter um sangramento na pele. Se fosse um sangramento de pele, todos correriam para um médico procurando uma ajuda, um tratamento. E parece que o sangramento gengival ele é aceito pelas pessoas, né, dentro de um limite de tolerância, como se aquilo ali não fosse gerar nenhum problema adicional, né? É verdade. Olha, muito bem colocada essa questão, né? E aí, eu queria saber, mais ou menos assim, para a gente ter uma noção, qual que seria essa periodicidade e esse sangramento? Eu vou fazer uma outra pergunta também dentro. Sabe quando a gente vai passar o fio dental, muitas vezes, ou quando mesmo, na própria escovação, às vezes a escova pode estar, às vezes, não sei, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho, sobre as hastes ali das escovas, né? Mas a questão, as cerdas, né? Mas a questão, às vezes, esse sangramento que a gente tem, quando é aquele de alerta e quando é um episódio à parte, bateu a escova ou a escova estava um pouco durinha, qual é o momento de ter essa alerta, assim, de ficar em alerta, doutora? Então, qualquer sangramento na gengiva, ele deve ser considerado, ele é importante, deve ser visualizado por um profissional, né, para que esse tratamento seja desenvolvido, seja colocado, né, algum tipo de tratamento para o paciente. E os sangramentos, eles são percebidos, geralmente na escovação e no uso do fio dental, né? O uso do fio dental, ele é importantíssimo. Muitas vezes as pessoas acham que é um ponto facultativo na hora de fazer a higienização. Não vou usar fio dental. Não vou usar o fio. Então, com certeza, o fio dental, eu sempre explico, use primeiro o fio e depois faça a sua escovação. E esse sangramento, ele deve ser observado, porque às vezes a pessoa ela tem uma característica, se for um fumante, por exemplo, o sangramento vai ficar mascarado, ele não vai aparecer, né, para a pessoa que é tabagista, né? Ou então, se é uma pessoa que tem uma alteração hormonal, como uma grávida, aquela gengiva vai sangrar com mais facilidade, ela pode sangrar com mais facilidade devido às alterações hormonais.
Então, esse sangramento ele deve ser observado em todo o tempo, não apenas, não só durante a escovação, principalmente o uso do fio dental também vai aparecer. Doutora, a senhora trouxe uns modelos aí, né, de dentição que estão com características de gengivite, né? Eu vou pedir pro Gustavo abrir a tela aí pra senhora poder mostrar pra câmera lá. Vamos ver se a gente consegue ver direitinho. Ok. Aqui, na verdade, mostrando os estágios de desenvolvimento da gengivite, no caso, tá? Então, aqui mostrando ainda uma situação de normalidade, de saúde. O que a gente deve olhar? A textura da gengiva, né? O volume, a cor, né? Se ela não está com nenhuma supuração, se ela não está subindo, né? Se ela não está mostrando partes que não deveriam ser mostradas dos nossos dentes, né? E, assim, a condição local que faz com que o fator local que faz com que se inicie uma inflamação gengival é a conhecida e a famosa placa bacteriana. Então, a placa, ela é um fator, todos nós temos placa, formação de placa bacteriana, porque nós temos bactérias na boca. Então, esse filme de saliva que vai se formando na superfície do dente, esse filme ele vai chamando eletroquimicamente, né, para que essas bactérias vão se aderindo e nas áreas que você consegue limpar, que são as áreas grandes, né, lisas, você consegue passar a escova e limpar. Mas muitas vezes, naqueles cantinhos, naqueles contornos, entre um dente e outro, onde somente o fio dental ou uma escova interdental consegue limpar, né, essa placa ou essas bactérias, elas vão ficando, elas vão permanecendo. E à medida que essa placa vai ficando e vai permanecendo, a gengiva vai sentindo, então, a presença dessas bactérias. E ela vai, então, mudando a textura dela, ela vai mudando o volume, ela vai mudando a cor e ela vai ficando mais inchada, né? Ela vai ficando com um aspecto mesmo de inflamação. E a gente olhando assim por fora, né, não existe assim nenhuma alteração significativa. Pode estar um pouco mais vermelhinho só. Isso, mais vermelhinho. Mas o problema é quando sai essa gengivite, ela permanece durante um tempo, ela fica crônica e ela vai então passando essa inflamação para os tecidos de sustentação dos nossos dentes. Então aqui, ó, é como se a gente tivesse descolado a gengiva e nós estamos vendo então um processo inflamatório que está por baixo dessa gengiva, atingindo as raízes dos dentes e o pior de tudo, ela vai atingindo o osso de sustentação desses dentes. Então, o que segura, o que firma um dente na boca é exatamente esse osso, onde o dente está implantado naturalmente. Se ele, por causa de uma inflamação, né, nos tecidos gengivais, nesse tecido de proteção, né, do dente, chamado de periodonto, se ele vai sendo destruído lentamente, gradativamente com essa inflamação, nós vamos tendo, então, essa perda óssea. Essa perda óssea, infelizmente, ela é irreversível. Aqui num estágio mais avançado, onde a gente vê um inchaço muito maior, uma vermelhidão muito maior, né? Esse osso ele vai sendo, olha, levado embora, vai sendo destruído. Então, à medida que esse dente ele vai perdendo o suporte dele, ele vai ficando com mobilidade. E isso muitas vezes é silencioso. Ela é silencioso nos pacientes, por exemplo, que têm acometimentos sistêmicos, como um diabético, como uma pessoa que tem um sistema imunológico deprimido, quem está usando tratamentos com quimioterápicos, pacientes que têm complicações, né, por conta do HIV, e outras tantas situações que são sistêmicas, mas que vão afetar diretamente na sua saúde bucal. Entendi, doutora. Rapidamente, a senhora trouxe várias escovas aí. Eu queria que a senhora explicasse, ainda que, claro, que uma explicação mais completa demoraria muito mais tempo, né? Mas eu queria que a senhora explicasse as diferenças das escovas de dente, né? Porque às vezes a gente chega no mercado e fala, vai essa mesmo aqui porque tá mais barato, né? A gente vai pelo preço e muitas vezes não é o ideal. E tem escova aí que eu nunca vi.
Porque tem uma série de questões, né? Explica pra gente, doutora. Então, a escova dental, quando você chegar na prateleira do supermercado, a primeira coisa que você vai avaliar, a maciez da cerda. Então, verifique se a cerda é macia, se ela tem uma quantidade boa de cerdas, né? E se essas cerdas são macias. A segunda característica da sua escova dental, ela deve ser o tamanho da área, né, usada para escovação, da cabeça da escova. Então não adianta você comprar uma escova gigante, enorme, se ela não cabe na sua boca, se ela não vai alcançar aqueles cantinhos escondidos, se você não vai conseguir limpar o seu aparelho ortodôntico e os dentes, né, ou então próteses que você possui, né? E, por exemplo, quem tem prótese sobre implante, né, sobre implantes, existem escovas especiais, né, que vão fazer, né, a higienização dessas próteses, limpar por exemplo, a língua também. Então, nós temos raspadores de língua, né, que são especiais, que foram desenhados, né, para tirar toda essa placa bacteriana também que está sobre a superfície da língua. Então, observe esses dois pontos, né, a maciez das cerdas e o tamanho, né, da escova, né, o tamanho da cabeça da escova. E o que mais, doutora, que a gente poderia citar dessas escovas que a senhora trouxe pra gente? Quais as outras dicas? Existem vários tipos de escovas para alcançar lugares difíceis, né? Lugares distantes. Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, porque sentem ânsia de vômito, vão limpar na parte interna, né, perto da língua, e aí quando passa a escova, a pessoa faz ânsia de vômito. Então, o importante é adequar, né, a escova à sua condição, personalizar, né, individualizar a escova para que você tenha uma escovação eficiente, eficaz e remova, né, e limpe bem essa placa bacteriana que se forma sobre os dentes todos os dias, para que você tenha saúde. Lembre-se de limpar a língua, lembre-se de usar o seu fio dental. Toda vez que você se alimentar, deve escovar, deve passar o fio dental, né, e antes de dormir, deve ser aquela limpeza a melhor que você puder fazer, para você não ir dormir com o inimigo, não dormir com as bactérias aderidas na superfície, né, dos dentes, e elas vão estar trabalhando ali a noite toda, e transmitindo, né, algum tipo de problema para você. Muito bom. E, doutora, para a gente encerrar, assim, qual é o tempo que as pessoas já podem se programar para estar sempre visitando o profissional ali, para fazer aquela visita diária, limpeza básica, para não ter um problema que se agrave, né? Como nós vimos que foi explicado. Sim, o tradicional é a visita a cada 6 meses, mas tem pacientes que precisam estar a cada 60 dias no consultório, depende do processo que você possui. Por exemplo, se você é um doente periodontal, né, já tem perdas ósseas, né, já tem recessões, né, ou doenças que são regulares, né, na sua vida, que você não tem como aliás, não tem tratamento, não tem como se livrar definitivamente dela, mas precisa de estar fazendo prevenção, eu recomendo 2 meses, 3 meses e não 6 meses, tá? Mas basicamente 6 meses é o basicamente, vale para quem não tem problemas graves, né? É o tempo de você também manter a limpeza e manter, enfim, a observação, né? Ver se está tudo bem, enfim, porque às vezes a gente... Interromper um processo que está no início também, né? Vai que começa algum problema e você precisa estar... e quanto antes você fizer a detecção, né, do problema, melhor, né, da doença, melhor. Para manter o sorriso em ordem. Exatamente. As pessoas... sorriso bacana. Todo dia do sorriso. Amanhã todo mundo já está sorrindo super leve, tranquilo, ali com a consciência tranquila. Mas, assim, existe ainda essa dificuldade das pessoas buscarem ainda. Sempre deixa para o limite da dor. Tá doendo, quando não está aguentando, inchou o rosto, tipo, eu não consigo falar, aí agora eu procuro o profissional. Só complementando, ou isso seria uma coisa de gerações, por exemplo. Porque assim, a minha geração, por exemplo, era uma geração que tinha muito medo de dentista.
né? Porque, enfim, a gente ia no dentista para arrancar o dente. Você não viveu isso, né? Mas hoje tem tanto equipamento, tem tudo tão... As novas gerações, né? Os jovens, a gente já teve a preocupação de levar os nossos filhos desde muito cedo para as cadeiras dos odontologistas. Essa coisa, só complementando, essa coisa da geração ainda assusta um pouco? É mais difícil trabalhar com a turma mais velha, doutora? Eu acredito que ainda tem, né, muita dificuldade mesmo para essa geração, né? Mas graças a Deus essa mentalidade tem sido mudada, né? Eu tinha um professor, né, na faculdade, né, já idoso, e ele tinha o maior orgulho de mostrar que ele tinha dentes naturais, que ele não usava dentadura. Ai, que legal. Antigamente, as extrações dentárias eram tratamentos, né? E aí chegava no fim de linha, a pessoa colocava uma dentadura e ponto final. E às vezes até recomendava, tipo assim, vamos tirar tudo e vamos botar a dentadura que é mais fácil. O problema resolvido. Chegava nesse ponto. Exatamente. Eu não quero sentir mais dor, quero colocar uma prótese, né, uma dentadura e pronto. Mas, na verdade, né, hoje, com o advento dos implantes dentários, né, até mesmo a forma de você controlar a ansiedade do paciente no consultório, né, com sedação, né, com uma boa analgesia. Então, o bicho-papão, assim, de ir ao dentista, ele tem sido lentamente, né? Ele tem... Os pais também têm levado mais frequentemente seus filhos, né, desde muito cedo, né, para ter contato com esse profissional. Então, à medida que as pessoas elas vão transmitindo conhecimento, tranquilidade, né, e os profissionais também se capacitando para oferecer um tratamento da melhor maneira possível, sem dor, né, sem desconforto, é claro que as pessoas elas vão rompendo essa barreira. Tá certo. Ótimo. Doutora, obrigado pela sua participação com a gente aqui ao vivo, né? O pessoal tá interagindo aqui no chat também. A Maria das Dores, ela fez um comentário assim, ó. Bom dia, né? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Razão, doutora. Obrigado, então, pela sua participação com a gente aqui. Obrigada. Feliz dia do sorriso pra gente, então, amanhã, né? Para todos nós. Tá certo, muito obrigado. Doutora Simone Zaquet participando com a gente ao vivo aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem. Olha só, gente, depois desse papo tão legal, acho que tá todo mundo entusiasmado aí, acho que tomou café da manhã, já escovou os dentes? Não, então, nós vamos pro intervalo e agora é a hora de você escovar os seus dentinhos, hein? Porque depois nós voltamos falando da Editora Hebron, que continua na campanha do Setembro Amarelo e oferece combo de livros. E ainda, você vai saber tudo sobre a tecnologia 5G, que permite a conexão de vários dispositivos à internet, viabilizando a implementação da chamada Internet das Coisas em larga escala. Como e quando essa novidade vai estar disponível para os consumidores, o que vai mudar na nossa rotina, tudo isso a gente vai saber no programa de hoje. Para falar sobre isso, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem a engenheira, coordenadora da divisão de telecomunicações do Instituto de Engenharia, Flávia Cruz. Você pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta, faça seu comentário no chat do canal. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido, a gente volta já já, não saia daí. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros,
Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro, segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na sua IPPTV, a sua TV missionária. E a gente tem horário alternativo às 18 horas. Para você que não conseguiu assistir o nosso programa às 11h30, não tem problema. Você pode conferir todas as informações a partir das 6 da tarde. Isso mesmo, gente. Olha, eu mando um abraço aqui para Maria, para o Ensinai as Nações, também está participando. Olha, ele colocou do sorriso aqui, ele falou que sorrisos são contagiantes. Lindo programa, irmão Caero. Isso mesmo, gente, que bom que você está participando. Deixa aqui sua mensagem. Ó, encerramos setembro. Hoje é o último dia de setembro, né? Encerramos, né? Quer dizer, encerramos mais ou menos. Tá quase, faltam umas horinhas. O mês de prevenção ao suicídio, mas ainda dá tempo de saber mais sobre a valorização da vida, até porque esse tema não é só de setembro não, gente. É verdade, a editora Hebron lançou um combo de livros sobre o assunto. Estudos apontam que em mais de 98% dos casos, o suicídio foi causado por transtornos mentais não tratados corretamente ou não identificados. A maior parte relacionada à depressão e ao transtorno bipolar. Um cenário preocupante que serve de alerta para que o tema ganhe importância na saúde pública. Como parte das ações de conscientização, foi criada no Brasil em 2015 a campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo preservar e valorizar a vida. O Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção de suicídio, né, foi organizado aqui no Brasil em 2015 pelo CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que organizaram esse Setembro Amarelo desde 2015. A história do Setembro Amarelo é a história de um americano, Mike Emen, em 1994. Ele era um garoto era um adolescente, acho que tinha 17 anos, e ele cometeu suicídio e ele era muito habilidoso, muito conhecido numa pequena cidade americana, e ele tinha um Mustang amarelo. Ele gostava muito dessa cor, e durante o enterro os pais e os amigos fizeram cartões amarelos e aquela coisa, então foi um enterro muito comentado, e as pessoas levavam esses cartões, tudo era amarelo, então virou um símbolo do combate da prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens. Só no Brasil, são aproximadamente 13 mil por ano. O suicídio ele
não é muito comentado, parece que não existe, existe um tabu na sociedade. No entanto, a OMS estima que 800 mil pessoas no mundo cometem suicídio, né? É muita gente, e é a principal causa de morte entre jovens, né? na faixa dos 15 aos 29 anos. Então, esse Setembro Amarelo ele passou a ser bem divulgado na mídia desde então. Todos os meios de comunicação costumam divulgar bastante essa mensagem, né, do combate ao suicídio, da prevenção do suicídio. É divulgado mensagens, dado informações, e as pessoas ficam mais, justamente para que esse assunto saia debaixo do tapete, então, que as pessoas comecem a conversar mais sobre isso, né? Pontos turísticos ficaram durante todo o mês iluminados com a cor amarela em apoio à campanha. E a Editora Hebron, reconhecendo seu papel social, também está conscientizando os leitores sobre a importância do tema. É a fé e a medicina andando juntas na prevenção ao suicídio. Sim, a gente apoia essa campanha, né? A gente está esse mês inteiro tratando sobre o tema, tanto nas redes sociais, a gente disponibilizou também no nosso site combos e livros com preços promocionais para que as pessoas tenham acesso a esse material que fala sobre prevenção do suicídio, sobre transtornos mentais, e a gente sabe a importância desse tema, principalmente para o meio cristão. Muitas pessoas ainda negligenciam, né, a importância da gente falar sobre isso, tratar sobre isso. Então é um tema aí que a gente está trabalhando esse mês inteiro, com lives, posts educativos e tudo mais. Um dos combos é composto por 2 livros, Transtornos Mentais e Espiritualidade, escrito em parceria pelo reverendo Arival Dias Casimiro e a psiquiatra Roseli Chavite. Apresenta uma visão médica e espiritual da ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Já a segunda obra, Não Desista de Você, foi escrita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O livro mostra que o suicídio ao longo dos anos tem se tornado um grande desafio com aplicações bíblicas. Este livro foi escrito no meio de lágrimas e dores, em virtude de enfrentar o drama do suicídio na vida de pessoas muito amadas. E este livro tem o propósito de ser um alerta, um brado preventivo, sobretudo no que concerne a questão da depressão. Então, eu gostaria que você, que ama a vida, que valoriza a vida e que ama pessoas que hoje estão lutando com este drama da depressão ou até flertando com a morte, que você lesse esse livro, que você distribuísse esse livro, porque ele é uma ferramenta de consolo e de alerta para esse tempo tão difícil que vivemos. E não se esqueça, a campanha é em setembro, mas falar sobre prevenção do suicídio em todos os meses do ano é fundamental. Com certeza, né? Essa frase diz tudo. E aqui o Ensinar as Nações, ele disse o seguinte, né, que é o irmão Caero, né, ele colocou, não conhecia a origem do Setembro Amarelo, né, nós tivemos a explicação ali do Dr. Marcionilo. Eu acho que muita gente muito não interessante. conhecia. Não, acho que muita mesmo. Eu não conhecia também, foi muito por isso, né, olha só, notícia, a importância, né, de estarmos sempre bem informados. Não é? As startups têm se multiplicado em várias áreas de atuação, muitas delas ligadas à tecnologia. Pois é, mas a iniciativa também contempla outras frentes, como o desenvolvimento sustentável e as soluções biotecnológicas que possam resolver ou ajudar a resolver, pelo menos, os problemas nas áreas de biodiversidade amazônica, agro e doenças tropicais. Mas quem vai falar com a gente sobre esse tema é o biólogo, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, Marcelo Ferronato, que hoje deu tudo certo. Hoje ele está com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu queria que você começasse explicando para a gente essa ideia, né? A gente tem falado, a gente já falou algumas vezes aqui no programa a respeito de startup. Agora, bio-startup, o que significa isso? Bom, muita satisfação de estar aqui conversando com vocês hoje. Fico muito feliz em estar revendo a Tainá, que passou aqui por Rondônia também, né? Já conhece aqui o nosso trabalho em outras oportunidades, e fico muito feliz de estar conversando com o Notícias do Bem hoje. A BioStartup, na verdade, é uma pequena empresa incubada, né? Dentro de alguma instituição que vai passar por um processo de aceleração.
E a Biostartup é uma nomenclatura nova que tem se dado para esse tipo de empreendimento inicial, bastante embrionário, ligado às atividades de biotecnologia, de conservação da biodiversidade, voltadas aí, de fato, a essa recuperação, muitas vezes, de áreas ou outros produtos da bioeconomia, que são aí bastante representativos, principalmente na região amazônica. Muito bom. Marcelo, bom revê-lo, bom falar com você. Realmente dá uma... Ai, que alegria, né? Saudade aí de Rondônia. Marcelo, olha, você sabe que eu sou fã desse projeto do Viver o Cidadão. E eu gostaria até que você falasse um pouquinho de como essa Biostartup vem para implementar, né, esse trabalho que vocês já vêm realizando aí no estado de Rondônia. Certo. A Biostartup, ela foi nominada como Meu Pé de Árvore e ela busca justamente resolver um problema muito importante para os agricultores familiares, os pequenos agricultores, que muitas vezes não dispõem de recursos financeiros para fazer, por exemplo, a adequação ambiental de uma propriedade rural. Muitas vezes o rendimento econômico dessas propriedades é muito baixo. E o objetivo da Biostartup, ela vem justamente resolver esse problema e conectar pessoas de bem que queiram realmente plantar árvores, mas que não têm muitas vezes recursos financeiros para isso, e aquelas pessoas que querem investir nesse plantio de árvores, que não têm terra, na verdade, para plantar, mas que querem ser parceiros desses agricultores. Então, eles podem fazer investimentos e apoiar esses agricultores a plantar árvores, recuperar suas áreas e depois repartir os benefícios gerados por essas árvores, seja em crédito de carbono, ou então a produção, né, dessas árvores que vão produzir, digamos, as frutas, o açaí, que é muito conhecido, a castanha, que os agricultores querem muito plantar, mas que leva tempo para produzir e serem cuidadas até lá, né? Então, com isso, a Tainá, por exemplo, que queira plantar 10 pés de castanha na Amazônia, ela pode ser uma parceira investidora de um agricultor que vai plantar essa árvore, cuidar e, quando produzir, repartir esse benefício com a Tainá, que também vai conseguir ganhar um pouco de dinheiro a mais com o trabalho e o incentivo que deu a esse agricultor. Entra com o dinheiro para poder garantir o plantio, para poder garantir o trabalho do agricultor aí no norte do Brasil. E depois existe uma divisão de lucros. Agora, é um investimento único, ele tem que investir mensalmente. Como é que funciona esse processo? A ideia é que seja um investimento único, né? Então, digamos que o custo de uma árvore até chegar à fase adulta e produtiva, ele é de X. Isso é variável de acordo com as espécies, a gente ainda está tabulando essas informações para ver quanto custa. Então, digamos que, vou fazer uma conta bem simples, até a idade adulta dessa árvore, ela custou R$1.000 para esse agricultor. Porém, a partir da primeira safra, ela começa a gerar uma renda de R$2.000. Então, proporcionalmente, né, tanto o investidor quanto o agricultor, ele recebe um percentual dessa venda. A Ecoporé e Meu Pé de Árvore são os gestores, os validadores desses contratos. É quem vai fazer o acompanhamento e, de fato, dizer para o investidor que aquela árvore está de pé e, quando for produzir, ela vai garantir a repartição desses benefícios. O dinheiro que o agricultor ganhou, né, ao longo desse tempo desse investidor, digamos, os R$1.000, ele pode investir tanto na manutenção dessa árvore ou investir em outras ações na propriedade para evitar o desmatamento e abertura de novas áreas. Então, é como se o agricultor estivesse usando a sua floresta e a sua árvore como uma garantia e autofinanciando a propriedade a partir do seu ativo ambiental, né? No caso, as árvores. Entendi. Agora, realmente é um investimento que tem que se levar em consideração também a questão ambiental que está sendo tão discutida, né? É importante que isso seja levado também em consideração.
Até porque, pelo que eu entendi, não é um investimento de liquidez assim muito, muito imediata, né, Marcelo? Depende, né? Tem algumas árvores que começam a produzir com 2 anos, né? Com 1 ano e meio. Então, assim, e tem árvores que produzem a longo prazo. Então, assim, depende do arranjo produtivo do agricultor, ele pode ter uma liquidez a curto prazo. O que a gente quer garantir é que seja realmente um investimento seguro, inicialmente, tanto para o investidor quanto para o agricultor, e o segundo é que seja rentável, né? Pelo menos compatível com os outros investimentos financeiros que as pessoas comumente fazem nas bolsas de valores, ou outros tipos de investimentos, setor imobiliário, ou que seja lá o que for. A gente fez alguns estudos, né, iniciais com as pessoas, com uma série de pessoas, com possíveis investidores, e foi bem interessante os resultados. Praticamente 90% dessas pessoas, eles são favoráveis a assumir o risco do investimento não dar certo, pensando na questão ambiental. Ou seja, tem uma sensibilização da sociedade e as pessoas compreendem que são iniciativas como esta que podem ajudar a conservar a floresta e pode se expandir para outras regiões do Brasil. Uhum. É interessante, é justamente isso que eu queria falar, né? Se essa ação ela traz uma conscientização maior, né, da questão do reflorestamento, do cuidado, né, com o meio ambiente, porque como você mesmo usou um exemplo, né? Eu estou aqui em São Paulo, moro num apartamento, sinto falta do campo, de um quintal, gostaria de poder fazer minha parte, e essa é uma forma no qual eu posso ajudar. E mesmo não tendo o domínio, o entendimento de como, se eu fosse cuidar, não, mas eu posso investir em alguém que tem esse conhecimento, tem esse domínio, né? Então, essa é uma facilidade mesmo muito grande para quem quer agir, né? Quem quer desempenhar uma função nessa parte. E a minha pergunta esse projeto, vocês entendem que eles tem já uma área em todo o estado de Rondônia? Como que vai funcionar? Você acha que ele é viável também para outros estados? Como que vocês analisam essa questão? A gente está numa fase inicial, né? Ainda numa fase experimental. A BioStartup está passando por vários processos de aceleração. Ela já foi apresentada em alguns investidores que fazem esse processo de aceleração. Agora a gente passou para a última fase do Biotech Rondônia, que é um programa de aceleração do governo do estado. A gente está também, junto com o BNDES, do programa Garagem, que é um programa de aceleração de startups. Então, onde a gente tem apresentado as ideias, tem gostado e também validado essa iniciativa. A Ecoporera é uma instituição que ela existe há 33 anos, né, e busca soluções de acordo com o tempo que a gente vive. Hoje é o tempo da tecnologia, então a gente está buscando soluções para os agricultores. Nesses 33 anos de atuação, ela já apoiou aí mais de 550 agricultores com a recuperação de áreas. Então a instituição ela tem um banco de pessoas beneficiárias até então, né, que plantaram árvores, né? E aí a gente revisita esses agricultores e apresentam para ele o meu pé de árvore e eles podem aderir à plataforma e falar assim, não, eu quero ser parceiro da plataforma e ceder uma parte da minha propriedade rural para o plantio de árvores, porque é interesse deles, né? Então, a gente tem aí, digamos, um campo com 500 agricultores que são possíveis de serem parceiros da proposta, que já plantam árvores ou querem ampliar o plantio de árvores, e também temos possíveis investidores. Então, a gente fazendo o programa rodar, né, agora a partir de 2022 e começar os investimentos, ele é factível de ser ampliado para qualquer região do Brasil. Tendo um agricultor com terra e interesse em plantar árvore, tendo um investidor com interesse em investir no plantio de árvores, a gente tem o que é necessário. E aí, a região do Brasil, em qualquer região, isso pode ser aplicado, né? E aí, logicamente, que o maior benefício disso todo, além da pessoa que está ganhando o dinheiro, a repartição desse benefício com a produção de árvores,
e o agricultor que está tendo capital para investir no plantio de árvores e se adequar, por exemplo, à legislação ambiental e também se beneficiar financeiramente com isso, tem toda a sociedade que ganha com os serviços ambientais que essa relação gera. Aí envolve a produção de água, né? A gente está passando aí por momentos de seca severa, praticamente todos os anos, fatos que eram eventos históricos e aconteciam apenas em alguns momentos, e agora a gente está vivendo isso com uma certa recorrência. Então, é necessário que a gente tenha à mão alternativas para que a gente consiga, pelo menos, conter a crise climática e, numa perspectiva mais otimista, até reverter alguns quadros de crise climática. E como é que a questão dos créditos de carbono entram nessa equação da Biostartup? Elas entram nessa equação da Biostartup? Entram. Essa é uma das questões relativas à expansão da Biostartup. Então, a ideia é que a gente possa... Tem pessoas, por exemplo, que não querem que corte a árvore para a madeira, mas elas podem neutralizar suas emissões de carbono. Então, digamos que ele quer simplesmente pagar para o agricultor deixar aquela árvore em pé e ser um cidadão carbono neutro. Hoje tem as empresas que são carbono neutro, que buscam isso, que fazem grandes projetos de conservação e justamente para não emitir carbono e neutralizar suas emissões, mas isso não chega para os pequenos proprietários rurais. Então, assim, é de pequeno para pequeno, é de cidadão para cidadão. As empresas, elas buscam grandes áreas que os agricultores não têm essas grandes áreas. Então, se uma pessoa quer neutralizar suas emissões de carbono e pagar por isso e ser um cidadão carbono neutro, também pode ser essa finalidade do meu pé de árvore. Se a pessoa quer ser um investidor em sementes, ele pode ser, dentro da plataforma, um investidor em sementes. Se ele quer ser um investidor em sistemas agroflorestais, ele pode ser um investidor em sistemas agroflorestais. Se ele quer ser um investidor na produção de madeira, ele pode ser um investidor na produção de madeira. Então, isso vai depender muito da finalidade e do interesse do investidor e do agricultor. Então, assim, a plataforma, o aplicativo em si, ele vai conectar esses dois interesses, essas duas pessoas. O agricultor, por exemplo, que quer produzir, plantar para gerar o crédito de carbono, e o cidadão que quer neutralizar as suas emissões. Ou o agricultor que quer plantar para colher madeira no futuro, e o investidor que quer plantar árvores para ter o investimento, o retorno financeiro da venda dessa madeira no futuro. Então, ele vai ter várias alternativas de investimento, e, logicamente, cada uma dessas alternativas ela tem um percentual de rendimento, alguns mais, alguns menos. Aí vai muito da consciência ambiental de cada um ou do interesse no retorno financeiro. Mas o importante é que o meio ambiente e a sociedade ela ganhe com todas essas alternativas. Ok, Marcelo. Muito bem colocado. E agora sim, né? Como que a pessoa faz para poder conhecer um pouco mais do projeto? Quais são as redes, né? Para buscar esse conteúdo ou que queira participar, né, desta Biostartup? Deixa os contatos para gente. Vamos lá. O site é meupedearvore.com. Lá tem as informações e o pré-cadastro para aqueles que querem ser investidores ou querem ceder as suas propriedades rurais como parceiras dessa iniciativa. Também tem o site ecoporé.org.br e as redes sociais, Ecoporé Rondônia, qualquer rede social vai ser esse nome, e também a rede social Instagram, @meupedearvorebrasil, e lá vai ter várias informações, os contatos e como que faz para conversar com a gente. Tá certo, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Marcelo Ferronato participando com a gente, falando da Biostartup, né, essa nova tecnologia. Sucesso para você aí nessa jornada, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado vocês e espero estar outras vezes aqui no Notícias do Bem. Com certeza. Muito bem, o Senado aprovou em votação simbólica o projeto de lei que estabelece que o cadastro de pessoas físicas, o CPF, vai ser um número único e suficiente para a identificação de cidadãos em todos os bancos de dados do poder público,
Relator do projeto, o senador Espiridião Amin, acatou 2 emendas apresentadas ao texto e, com a mudança, o texto retorna à Câmara dos Deputados para uma nova análise. O projeto não invalida os demais documentos de identificação, não, mas o objetivo é estabelecer um número único ao cidadão para que ele possa ter acesso aos seus prontuários no Sistema Único de Saúde, nos sistemas de assistência e previdência social, as informações fiscais e tributárias, o exercício das obrigações políticas, como o alistamento eleitoral e o voto, tudo através de um número só, que é o número do CPF. Pelo texto aprovado no Senado, o número de inscrição no CPF vai precisar constar nos cadastros e em todos os documentos de órgãos públicos. Os novos documentos emitidos ou reemitidos por órgãos públicos ou por conselhos profissionais terão como número de identificação o mesmo número de inscrição do CPF. Para ter acesso à informação e serviços, o cidadão vai ter que apresentar apenas o CPF, ou então outro documento que contenha o número do seu CPF. Promete ficar mais fácil. A gente já tem experiência de outros países que tem um documento único. Aqui no Brasil a gente tem um monte de documentos. A gente sempre fala isso, né? Que é muito mais prático você andar com um único Não é verdade? documento. Você tem um documento único? No Brasil tem um monte de documentos, a gente tem um monte de número disso, número daquilo. É uma burocracia. Vamos ver se a partir dessa decisão as coisas começam a ficar mais unificadas aqui no Brasil também. Pode ser uma boa saída. Gostei da notícia, muito boa, hein? E a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Direito do consumidor com a advogada e especialista Cristina Lombardi. Ela continua falando sobre os contratos de financiamento imobiliário, de compra e venda de imóveis, mas dessa vez com foco nos contratos entre particulares. Olá! Na coluna de hoje, nossa coluna de Direito do Consumidor, nós vamos falar um pouco, continuar um assunto que nós começamos na semana passada, que tem a ver com os contratos de financiamento imobiliário e com a compra e venda imobiliária em si. Na semana passada nós falamos sobre os casos de compra financiada, em que você compra um imóvel de uma construtora, de uma incorporadora, ou que compra de fato um imóvel financiado, e seja em construção, seja pronto, mas que você está fazendo essa compra direta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os cuidados que são importantes serem adotados nos casos de compra e venda entre particulares, quando você está comprando um imóvel, seja um imóvel já usado ou um imóvel que não está sendo vendido pela primeira vez direto da incorporadora. Você está comprando um imóvel de alguém que está vendendo, alguém morava na casa, está vendendo para você. Tem algumas coisas que nós precisamos ficar muito atentos. Com relação a hoje em dia se usa muito os sites, né, de compra e venda de imóveis, seja, tem o Zap Imóveis, tem um que era do Yahoo, agora é outra plataforma, tem um site grande agora que se chama Viva Real, e que o que nós temos vistos são coisas até complicadas com relação a esses sites de anúncios falsos. Aparentemente, os sites não têm, até pelas normas atuais
do marco regulatório da internet. Eles, de fato, os grandes portais, eles fizeram um grande lobby para não ter muita responsabilidade pelo conteúdo, e eles colocam simplesmente um disclaimer de que não tem responsabilidade por aquilo, e acabam servindo como veiculação de sites falsos, de anúncios falsos, de imóveis que não existem, e aí quando o interessado entra em contato, são propostas estranhas, com valores estranhos, então tudo isso precisa desconfiar. Na verdade, para fazer é claro que é muito interessante a compra direta direto com o vendedor, mas para isso o que se recomenda é que, de fato, toda vez que houver essa compra direta, você seja assistido por um advogado, tenha alguém te ajudando a ver eventuais problemas do imóvel, eventuais problemas com a própria operação. Esse é um caso em que é necessário, sim, a orientação do advogado, mesmo nos casos em que o imóvel é comprado através de imobiliária. Por um lado, a imobiliária, essa questão de anúncios falsos, de imóveis que não existem, isso com certeza a imobiliária filtra, e a imobiliária não vai levar adiante alguma coisa que realmente não faça sentido, até porque eles têm comissão sobre a venda realizada, executada, não apenas aproximada. Mas é importante, mesmo que tenha imobiliária, que você tenha um advogado para ver os seus interesses, não apenas os interesses da própria, não apenas garantir que o negócio seja feito, porque esse é o interesse da imobiliária, mas se você é vendedor, ver os seus interesses, ver se você não está vendendo para uma pessoa idônea, se você não vai ter problemas com o recebimento do preço, como que vai funcionar isso, momento da entrega da posse, isso precisa ser muito bem pensado. Se você tem o tempo de desocupar o imóvel e na ponta do comprador, o imóvel vai ser desocupado em tempo, quais são as minhas garantias? Caso não seja desocupado, precisa colocar alguma multa, alguma coisa assim. Então, é muito importante que você esteja devidamente assistido por um advogado, que vá olhar todas essas questões no contrato, não é simplesmente pegar um contrato padrão de imobiliária e levar adiante. Muitas vezes isso não vai ser o melhor interesse das partes, né? Então, por um lado, a imobiliária ela tem esse papel da garantia de que o imóvel exista, de que é aquilo mesmo. As imobiliárias costumam fazer uma pré-checagem, ver se a documentação está em ordem, então existe um valor nesse serviço. Por outro lado, ele não substitui uma assessoria direta preocupada com o seu próprio interesse, tá? Então isso é algo importante. Feito isso, claro, existem também as relações, mesmo o imóvel adquirido de um particular pode ser financiado, e aí aplica muito daquilo do que a gente já conversou no outro vídeo, na semana passada. Então, toda a verificação de que esse financiamento está dentro daquilo que você tem condição de pagar, dentro daquilo que está já encaixado no seu orçamento, né? E com relação, uma vez efetivada a compra, né? As questões dos custos da escritura, você estar devidamente informado do que vai ter de custo naquilo, qual vai ser os prazos de desocupação, como é que vai ser, e sempre quais são as garantias relacionadas ao próprio imóvel em si, né? O que foi visto, é muito importante essa vistoria prévia, não é simplesmente visitar e ver se gostou, mas vistoria prévia de entender o estado de conservação do imóvel. É importante tentar pedir documentação da parte de infraestrutura. Muitas vezes imóveis que não são muito antigos ou que foram comprados direto da construtora, tem um manual, né, do imóvel, você ter certeza de fiação, de tubulação, de tudo, onde que está, onde que não está, qual é o estado em que isso se encontra, para que você não tenha surpresas, né, no momento em que você recebeu o imóvel, não tenha problemas, seja na posse, seja em verificar que é aquilo mesmo. Em caso de imóveis usados, né, comprados de outra pessoa, discriminar bem o que fica no imóvel, o que não fica no imóvel, o que vai ser tirado. É importante que as partes estejam de acordo. Tudo é legítimo, né? Pode seja tirar tudo, seja deixar tudo, mas desde que seja combinado e que seja aquilo que você está esperando, aquilo que foi o entendimento, para que não haja também outros tipos de problemas, de decepções, né? Na hora que você entra no imóvel e vê que ele foi depenado, que a pessoa tirou coisas que eram, inclusive, consideradas de uso essencial, de uso estrutural. Isso acontece.
Então é importante que isso seja devidamente documentado antes, e para isso realmente é interessante que as partes tenham um advogado. Pode ser o mesmo, pode não ser o mesmo, porque de fato não é uma questão de brigar pelo interesse de um ou de outro. As partes estão de acordo, elas estão fazendo o negócio que elas querem, mas sim, não é uma questão, às vezes a gente vê muito, é o meu advogado, é o seu advogado, como se houvesse sempre um conflito, e nem sempre é um conflito, as partes estão de acordo, isso é um negócio virtuoso, que é para ser bom e atender os interesses de ambos. Não existe um conflito de interesse, existe uma convergência de interesses. Um quer comprar, o outro quer vender. Mas garantir que tudo tenha sido visto e pensado e entendido adequadamente antes, que não haja conflitos futuros, né? E que sejam previstas hipóteses de coisas diferentes que podem acontecer. Por exemplo, um atraso na entrega, às vezes uma das pessoas está morando de aluguel, precisa entregar, precisa se mudar antes, ou precisa que seja entregue antes. Então, tudo isso é importante ser visto e pensado. São detalhes que muitas vezes na hora da compra a pessoa não está pensando, ter a opinião de um terceiro, visualizando aquilo, entendendo a situação, pode ser muito útil e prevenir problemas para que as coisas fluam da melhor forma. Então, esse é um assunto que tem muitos detalhes, então por isso é importante a gente ter as devidas precauções. Não é uma coisa que se faz todo dia, né? São operações de valores mais elevados, de uma relevância maior, então a nossa recomendação é que realmente se dê o devido valor. Não pense, às vezes, eu não quero gastar com isso, eu quero comprar direto, eu não quero gastar com uma imobiliária. Muitas vezes a imobiliária previne problemas para você, né? Por exemplo, nesses casos de anúncios falsos, anúncios frios. Tudo é negociável, mas às vezes tem economias que a gente acha que está fazendo e que não são melhorar. Eu não vou gastar com advogado, a imobiliária já me mandou um contrato. Não sei, no geral não é a melhor escolha. É importante você ter alguém que te ajude, de fato, a pensar em tudo para que você esteja na melhor condição. Tem coisas que a gente orienta sobre como fazer sozinho e tem coisas que não é o mais prudente fazer sozinho. Então, essas foram as nossas dicas, nossas sugestões, nossos comentários sobre esse tema hoje. Mande suas sugestões, mande suas dúvidas, as coisas que você gostaria de ver aqui na nossa coluna, que a gente inclui na pauta e vai sempre conversando sobre isso para levar a melhor informação a todos, tá bom? Até a próxima. Nossa coluna, então, de Direito do Consumidor, você acompanhando com a gente aqui no Notícias do Bem. A Cristiane deixando sempre bem explicadinho, e é isso mesmo, gente. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida referente aos seus direitos ou deveres, né? Mande pra gente, deixa aqui como sugestão que a gente encaminha para ela. É verdade. E depois do intervalo, tudo sobre a tecnologia 5G, né? Que permite a conexão de vários dispositivos à internet, viabilizando a implementação da chamada Internet das Coisas em larga escala. Pois é, como e quando essa novidade vai estar disponível para os consumidores e o que vai mudar efetivamente na nossa rotina? Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem, logo depois do intervalo, com a engenheira, coordenadora da Divisão de Telecomunicações do Instituto de Engenharia, Flávia Cruz. E ainda dá tempo de você participar com a gente, deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Notícias do Bem vai para o intervalo, a gente volta já já. Continue com a gente. Chegou a sua vez de ser maquenzista. O Polo EAD Pinheiros do Mackenzie oferece 28 opções de cursos à distância para você realizar sua pós-graduação e aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Estude em casa, no seu horário livre, com o mesmo conteúdo e professores do curso presencial. Faça a matrícula até 3 de outubro. Use o voucher Polo Pinheiros e garanta 5% de desconto nas mensalidades. E estudando no Polo Pinheiros, você contribui com todos os projetos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Venha estudar com a gente.
Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na sua IPP-TV. Lembrando que a gente tem encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo a partir das 18 horas, para você ficar sempre muito bem informado sobre todos os assuntos, né, Tainá? Exatamente. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Irene Silva, Moniquinha, que está lá do Japão acompanhando a programação, o João Carlos Grazi Queiroz e o Juvenil SOS, que estão participando aqui da nossa programação. Moniquinha Obrigada. tá sem sono hoje, tá lá no Japão. Pegação lá no Japão, 1 da manhã. Ela comentou uma vez que ela aproveitava para pegar no sono, né? Mas o negócio tá tão interessante hoje aqui que ela não tá conseguindo dormir. Eu vi que teve programação que ela ficou até o final, então ela tá pegando a programação inteirinha. Um abraço pra você aí no Japão também, Moniquinha. Ó, gente, a tecnologia permite a conexão de vários dispositivos à internet, né? Tecnologia 5G, gente. Viabilizando a implementação da chamada internet das coisas em larga escala. Pois é, a rapidez da nova tecnologia promete deixar tudo interligado e muito mais acessível, fazendo com que você possa, por exemplo, desligar os aparelhos eletrônicos da sua casa, mesmo estando em outro país, entre tantas outras coisas. Mas como e quando essa tecnologia vai estar disponível para os consumidores e o que vai mudar efetivamente na nossa rotina, é o que a gente quer saber, né? Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar agora no Notícias do Bem com a engenheira, coordenadora da Divisão de Telecomunicações do Instituto de Engenharia, Flávia Cruz. Ela já está com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade, né, em atender o nosso Notícias do Bem para falar desse tema. Está todo mundo falando a respeito desse assunto, né? A gente só ouve falar em 5G, mas a gente quer entender um pouco mais o que é toda essa tecnologia e como ela vai mexer com a nossa vida. Então seja muito bem-vindo. Eu queria começar exatamente perguntando isso para você, né? O que é, finalmente, tecnologia 5G? Vamos lá, Roberto. Tecnologia 5G é uma evolução da tecnologia que veio anteriormente, tá? A gente teve 1G, 2G, 3G, 4G. Na 1G, a gente teve a evolução do SMS. Na 2G veio poder mandar foto. E assim foi. E a tecnologia 5G, ela vem, mas ela vem já com uma pegada um pouco mais
um pouco mais técnica, ela vai dar um pulo. Essas tecnologias elas vão dando saltos. Então, ela vai dar um salto já de conexão. Ela tem o que tem assim, por que o 5G está nesse bafafá, essa coisa? Ela vai facilitar muito a conexão de máquinas, a vida inteligente, a sociedade inteligente. Então, é mais ou menos isso. O que é a tecnologia? É essa velocidade de conexão que hoje a gente tem com a fibra, a tecnologia 5G ela vem com a antena, ela vai facilitar com antenas menores, mas que vai permitir um acesso de mais gente com a mesma antena. Tá. A gente pode dizer então que a internet 5G é a internet das máquinas ou a internet das coisas, como está sendo dito por aí? Que coisas são essas, por exemplo? A internet, ela é a internet das coisas? Ela é a internet da conexão, mais do que das coisas. Tá? Ela vai permitir a conexão de máquinas, ela vai permitir a inteligência artificial, a velocidade de resposta, como a gente tem uma velocidade de gigabits por segundo, tá? Gigabit por segundo é uma velocidade muito alta já. Quando a gente tem uma velocidade muito alta, isso permite que a máquina tome decisões sem precisar da decisão do humano por trás. Mas ela vai facilitar muito a internet das coisas. Ela é a internet das coisas? Não, mas ela é a ferramenta que vai permitir que a internet das coisas se torne mais palpável para o usuário. Hoje a gente já usa parte dessa internet das coisas, né? Quem hoje não usa o Waze para chegar em algum lugar? Né? Hoje, quem já não respondeu, já não teve problema com saque e respondeu só para o robô e o robô resolveu o seu problema. A gente sempre imagina que ali no robô tem alguém, não sei, é algo ainda que a gente fica impressionado, né? E assusta muitas vezes, né? Tem muitas pessoas que ficam assustadas com essa evolução da tecnologia, mas como que a gente pode avaliar para essa chegada no Brasil, né? Nós temos tantas outras questões que ainda estão pendentes, né? Nós temos tanta dificuldade ainda com algumas conexões, né? Como que a gente pode enxergar esse novo tempo aqui para nós, né? Para os brasileiros aqui. Tá, vamos lá. Os problemas das conexões, eu entendo, pelo estudo que a gente está fazendo, a gente inclusive, o Instituto vai lançar agora em outubro, no comecinho de outubro, uma cartilha sobre 5G. E eu entendo o seguinte, a gente vai melhorar um pouco as conexões. Existe ainda alguma coisa, mas assim, esse fato que eu falei para vocês da antena e do acesso, ele acaba facilitando. A gente tem hoje um problema que é a questão da sombra, dos ambientes de sombra, que é aquele lugar onde você entra que o seu celular não pega. Como a antena ela vai estar mais próxima do usuário, a gente vai ter menos sombra, então isso já vai facilitar no contato, nesse acesso. Então eu entendo que isso vai ajudar. Né? Agora, a questão de, me assusta, não sei o que, não sei o que lá. Segurança vem muito do usuário também. O usuário tem que saber usar. Não sei se eu esclareci, né? Espero que sim. Não, sim, essa é uma questão importante, né, Flávia? O usuário precisa, isso que você falou, né? O usuário precisa saber usar. Precisa usar com responsabilidade, precisa ter mais treinamento, inclusive, para usar. Esse é um ponto que é muito importante, né? Exatamente, esse é um ponto, porque tem muita gente que divulga a vida na internet sem nenhum cuidado, né? Sem nenhum cuidado. Exato. Né? O Instituto de Engenharia está fazendo uma cartilha, inclusive, a respeito do 5G. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa cartilha. Então, eu sou a coordenadora dessa cartilha, eu chamei alguns associados, vieram alguns associados que estão trabalhando comigo. E essa cartilha justamente é isso, ela vai falar assim, aqui que a gente tem assim, o que é a tecnologia 5G, como ela vai ajudar na inteligência artificial, né, o que o 5G permite, como ela vai ajudar, quais são os benefícios que ela traz para a sociedade, Tá. Quando vai ser implantado? A gente até botou a pergunta na cartilha, mas a gente tem a questão, né, o leilão vai sair agora, começo de novembro. E é uma das coisas que a gente coloca na cartilha. A ideia é mostrar para o usuário o seguinte, meu celular vai sair voando agora que vai entrar a tecnologia 5G? Não vai.
Seu celular vai continuar funcionando do mesmo jeito. É uma conversa que eu tive até... vou até aproveitar uma conversa que eu tive com um colega. Você tem a autoestrada nova, ela permite 200 km por hora, mas se você tem o seu Fusca, que só chega a 80, você não vai conseguir andar 200 na estrada nova. E a mesma coisa com a tecnologia. Ela vai vir, vai permitir, vai. Seu celular novo vai conseguir fazer muita coisa? Vai. Seu celular antigo? Nem tanto. Eu não vejo, assim, eu vejo a tecnologia 5G, ela ajuda muito mais a indústria do que a sociedade nesse primeiro momento. Uhum. Tá? Eu entendo que, assim, o usuário, ele vai... Isso é uma conversa que a gente teve nas nossas discussões do grupo técnico do 5G. Assim, o usuário vai ver a efetividade do 5G, daqui a uns 5, 6 anos, eu acredito. Não vai ser uma coisa de, instalo o 5G hoje, amanhã eu já tenho conectividade 1000. Entendeu? Exatamente. Não, é bem pontuado isso, porque a sensação que dá é que isso vem para mudar, revolucionar, e já a partir do momento que implementar, todo mundo já vai estar com uma Ferrari na mão, né? Até porque as operadoras estão trabalhando... Não, isso vai acontecer, mas vai acontecer que nem acontece... Desculpa te interromper, tá? Não, mas imagina, assim, isso vai acontecer. Mas vai acontecer que sim, é que nem a gente tem hoje o celular. Quem viveu a década de 90, sabe o que era... Gente, imagina, como assim? Eu vou depender de um aparelhinho? Assim, vai acontecer com 5G, mas vai ser amanhã? Não. Com o celular levou uns 10 anos, com 5G vai levar acredito que uns 5. Mas é esse o ponto, vai nesse ponto. Mas esse é o caminho, né? Você falou a respeito... Assim, nesse caminho. A indústria, sim, a indústria ela já está se preparando, ela já está correndo atrás do equipamento que pode usar a tecnologia 5G para acelerar o processo dela. É diferente da sociedade. Entendi. Ninguém vai sair correndo... Quanto custa hoje um celular novo? 8, 10 mil reais? Você não vai sair correndo para comprar 10 mil reais. Só por causa de uma velocidade que você nem vai usar tanto assim. Porque o que a gente tem aqui também já para a maioria das pessoas, pelo menos, é suficiente. Agora, você falou da questão das empresas, quer dizer, tem outros aspectos também que vão ser beneficiados pela tecnologia 5G. Existe uma grande expectativa também relacionada ao agronegócio, principalmente aquelas máquinas, as colheitadeiras, enfim, as plantadeiras que trabalham com internet remota, enfim, trabalham com internet, trabalham sendo guiadas pelos satélites, né? Isso também pode melhorar bastante. Justamente essa é a questão que eu falei para você da conectividade, ou da sombra. A grande questão do agronegócio era a questão da sombra, da conectividade no campo, que era muito fraca. Com essa tecnologia, como ela tem a fibra até a antena, mas ela tem a difusão pela antena, ela acaba ficando mais fácil a conectividade no campo, porque você ganha um espaço que antes estava no que eu chamei de sombra. Uhum. Quer dizer, muita coisa vai mudar, então, a médio e longo prazo para os consumidores finais, né? Tem gente participando aqui com a gente também. Ixi, temos alguns comentários quando eu falei do medo, né? Mas o Acústico Painel, ele comentou algo que você mesmo acabou de comentar, né? Vai ter que ajustar muita coisa ainda. E vem o preço por aí, né? As prestadoras vão repassar os investimentos. Como que fica essa questão, será, né? Obviamente, né, quem vai pagar a conta é o consumidor final, né? Não tem jeito. A gente é sempre o consumidor final que paga a conta, né, Flávia? É sempre o consumidor final. O que acontece, Acústico, com o tempo, a tecnologia vai evoluindo e o preço vai caindo. Você pode ver que hoje os telefones estão... Então, o que vai acontecer? Sim, nesse primeiro momento, a gente não consegue, é o usuário que paga. Mas com o tempo, e com o tempo e com o desenvolvimento, né? Hoje você algumas coisas... Eu vou dar um exemplo do meu celular, porque o meu celular eu tenho o sistema iOS. Eu já tenho aqui alguns aparelhos que já não atualizam para o iOS novo. Então isso vai acabar acontecendo. Mas você sempre pode ter um tempo. Não é, mas a tecnologia 5G vai entrar e eu não vou conseguir trabalhar com o que eu já trabalhava. Não, você vai continuar conseguindo trabalhar com o que você precisa. O que você não vai ter estou vendo aqui a imagem de vocês realidade virtual, você não vai ter a realidade virtual, talvez, se o seu aparelho é o mais antigo, não.
Mas, com o tempo, esses preços vão cair também. Pelo uso, pela demanda, a boa e velha, né, lei da oferta e da demanda. E aí vai. Você falasse para a gente, então, só para a gente já ir caminhando para o fim aqui, a respeito dessa cartilha que o Instituto está preparando, quando é que ela vai estar sendo disponibilizada, como ela vai ser disponibilizada também, para as pesças que quiserem saber mais. Ela vai ser disponibilizada online, ela está sendo finalizada, eu estou respondendo hoje, para a gente finalizar, botar no site, vai ter um hot site, tá? Entrar no Instituto de Engenharia, vai ter um hot site /5G, institutodeengenharia.org.br/5G, tá? A gente vai fazer um evento de lançamento agora no dia 13 de outubro, com todos os nossos autores falando sobre o 5G e sobre essa experiência de fazer a cartilha. Bacana, está muito perto então o lançamento dessa cartilha, a gente vai poder ter mais informações. Só para a gente reforçar, né, a tecnologia é uma coisa que vem somar, né, uma coisa boa para as empresas, para o agronegócio, e a médio e longo prazo também vai ser para a gente que usa basicamente a internet nos celulares, né? Não, sim, ela vem para somar. Só assim, realmente assim, a questão que eu coloco quando eu comecei a cartilha, que eu falei, eu quero fazer uma cartilha básica para entenderem, para que a sociedade entenda, sem usar a questão do comercial, do não sei o que, é isso, é entender que não é uma... Vai mudar muito, vai ser uma mudança de paradigma, mas vai levar um tempo. Uhum. Esse é o ponto principal, então, né? Tudo que a gente está vendo. Flávia, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem, pelos esclarecimentos, e a gente reforça, então, que o Instituto de Engenharia vai disponibilizar essa cartilha que todo mundo vai poder acessar e também tirar suas dúvidas. Obrigado, viu, Flávia? Bom, tá aí a Flávia Cruz, engenheira, coordenadora da Divisão de Telecomunicações do Instituto de Engenharia, participando com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. A gente vai para mais um intervalo, é muito rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta com mais informações e vai mostrar para você também os preparativos para o CAL 2021 aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Até já! Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a Igreja Brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas
na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4:30 da tarde. E no domingo, às 7:30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Notícias do Bem está de volta aqui pela sua IPPTV, o último bloco do nosso programa de hoje. Hoje é quinta-feira, último dia de setembro, vai começar outubro, e junto com outubro a gente tem uma série de programações, entre elas a gente tem o CAL, é o chamado para acordar a liderança, um evento que você não pode deixar de participar, assim como você não pode deixar de participar aqui do nosso chat, né? Aqui do nosso Notícias do Bem. Mandando sua mensagem, a Ana Lúcia, de Vila Velha, tá aqui nos acompanhando. Vila Velha, Espírito Santo, ó, terrinha. Seja bem-vinda. E a Wanda Almeida, sabe o que ela falou aqui, a Wanda? Eu achei engraçado. Ela colocou assim, ó, estou me sentindo dentro de um filme de ficção científica da década de 80, 90. Olha, uma coisa que na década de 80, 90 a gente só sonhava, né? Na verdade, a gente só sonhava com essa tecnologia. Uma tecnologia que parecia que ia demorar muito para chegar e chegou muito rápido, né? E, na verdade, a tecnologia, ela vem ajudando a gente de uma maneira muito importante. Aliás, se você está assistindo a gente agora, por exemplo, nesse momento, no seu celular, ou no seu computador, ou no seu notebook, ou na sua televisão, seja onde for, você está assistindo a gente graças a essa tecnologia da internet. Exatamente. A gente só está no ar aqui por conta dessa tecnologia. E você só está interagindo com a gente também por conta dessa tecnologia. E é bom que ela avance, né? É bom que a gente tenha conexões mais estáveis, que a gente consiga assistir durante mais tempo, por exemplo, ou com mais qualidade, né? Todo o material que a gente já consegue produzir para você. Que é uma coisa, né? Como disse a Wanda, na década de 80, 90, por exemplo, era impensável. Impensável. A gente vivia na época da máquina... eu, como jornalista, vivia na época da máquina de escrever. Então, hoje a gente... e olha, doía o dedo aí. A tecnologia, sim, ela vem para somar, né? E a gente tem que usar a tecnologia com sabedoria. Eu acho que o ponto é esse. E é interessante o que a Flávia falou, é isso mesmo, né? A tecnologia está ali, gente, como tudo na vida, né? Quem manuseia, que tem que ter sabedoria, que tem que ter o controle, o entendimento para fazê-lo de forma correta, né? Sim, com responsabilidade. Com responsabilidade, como tudo na vida é assim. Eu acho que a gente sabe disso, né? Que a forma como a gente usa é a que realmente vai dar o sentido para aquilo que nós estamos fazendo também, né? É isso. Não ter esse medo, não deixar que esse medo também venha te... né, fechar para essas possibilidades que estão chegando, né? E senão, se a gente for pensar dessa forma, quer dizer, a gente tem que jogar fora já o que a gente tem hoje, que já é tecnologia, já vamos jogar fora essa tecnologia. Não dá. E vamos lá pro, sei lá, pro Telex, que tal? Vamos pro... sei. É isso mesmo, gente. Mas quero mandar um abraço para você que está aqui com a gente. A Marcela Mello colocou: muito bom acompanhar essa dupla abençoada. Deus é muito bom, que proporciona a tecnologia para todos nós. É isso mesmo, gente. É isso que a gente tem que olhar com esse olhar, é entender que as coisas, tudo é para o bem e para o mal, tudo funciona. Mas qual é o nosso trabalho, né? O que a gente aprende constantemente? Como que a gente vai usar? Como que a gente vai usar? Usar com responsabilidade, usar dando testemunho cristão. Como é que você vai viver a tua vida? Esse é o ponto. Esse é o ponto que você tem que pensar mesmo. Está chegando... entre os próximos dias 11 e 14, né, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros estará realizando o CAL, gente. É isso mesmo, o chamado para acordar a liderança. Bom, várias reuniões de preparação e ajustes estão sendo feitas, obviamente, para o evento, e o Notícias do Bem acompanhou uma delas. Esta foi uma das reuniões para planejar o mega esquema que está sendo montado para a transmissão da 117ª edição do chamado Para Acordar a Liderança, que neste ano será realizado no Brasil, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, entre os próximos dias 11 e 14. O congresso vai contar com mais de 30 profissionais envolvidos só na transmissão ao vivo e cobertura do evento. Cada congressista vai ter uma apostila exclusiva com os conteúdos e participará das aulas práticas nas oficinas de treinamentos e palestras dos líderes e pastores brasileiros e coreanos. Durante este pré-evento, todas as terças, este grupo da IPP e da Igreja Presbiteriana Água Viva
está se reunindo para o discipulado. A ideia é que esses líderes e membros sejam treinados para que no congresso demonstrem na prática o como os pequenos grupos funcionam. Todos os conteúdos estão adaptados à realidade brasileira. Esse congresso é muito importante, está dividido em 3 partes. Não somente é teoria, é parte teórica, mas sim tem coisas práticas e outro é realmente a gente mostrar como isso acontece dentro da igreja. Então aqui está reunido os líderes de pequenos grupos que vai ser treinado, compartilhado a palavra de Deus com seu próprio pastor que passa e eles ouvem, eles repassam para os seus pequenos grupos. Justamente esse grupo que dando continuidade, por exemplo, hoje está estudando um livro de capítulo 3, então na conferência capítulo 4, é uma continuidade, não inventa nada e dá uma continuidade. Então justamente hoje é um compartilhamento com líderes pequeno grupo. Essa foi a penúltima aula antes do CAL ser realizado. Quem está participando já aprende as técnicas do evangelismo. Então, acho muito importante, porque nesses pequenos encontros é que o líder compartilhando da sua vida, o membro vai se sentir mais à vontade para poder compartilhar um pouquinho da sua vida. Sim, é muito importante, porque a gente aprende a lidar com cada pessoa, porque quando a gente não tem um aprendizado, é um pouquinho mais complicado a gente entender o próximo. Só que através desse treinamento, a gente acaba aprendendo que o líder também, ele tem uma vida, ele pode compartilhar da vida dele, né? Para mim é uma experiência, né? Eu já tive participando do CAL, tá? Mas não participando ativamente como um congressista, né? Sim, ajudando. Para mim é bom ver esse pré-treinamento, como é que é feito, como é que eles tratam disso. É uma técnica nova aqui, principalmente no Brasil, de evangelismo. Então, assim, para mim está sendo excelente realmente essa colocação, né, da maneira que eles estão fazendo o treinamento, muito mais prático do que os outros treinamentos que a gente tinha. Muito bacana. É isso mesmo, expectativa gente. grande, a gente lembra você mais uma vez. Faça a sua inscrição o quanto antes. www.ippinheiros.org.br. Vá lá, garanta a sua vaga. Se você for aqui de São Paulo, se você estiver próximo, mesmo que você não esteja próximo, não tem problema. Mas se você puder vir, participe presencialmente, né? Você vai ter toda essa troca com o pessoal que vem da Igreja Sarang da Coreia. Então, garanta a sua vaga presencial. Você vai ter certificado, inclusive, de participação emitido pela Igreja Sarang da Coreia. E além de todo o material, obviamente. Se você não puder fazer presencialmente, garanta a sua vaga no online para que você possa também acompanhar, também ter acesso ao material, para que você também possa acompanhar as oficinas, enfim, para que você possa participar desse CAL 2021 presencialmente ou online. Olha só o online presente aí, tá vendo? Não tem como fugir. Tecnologia. Ó, quero mandar um abraço para o Alberto de Andrade, ele que tá mandando um abraço também para o Guilherme de Assis, São Paulo. E aí, Dinalva tá aqui, boa tarde, gosto muito desse programa, acho muito boa a apresentação de vocês. Deus continue abençoando toda a equipe da IPPTV, bênção a todos, né, de nós aqui, da dona Edinalva de Aracaju. Oba! Um beijo, dona Fiquem Edinalva. com Deus aí em Aracaju e aproveitem a praia por nós. Aproveitem a praia por nós. Não é mesmo? E a Regina Mello também, Notícias do Bem, parabéns, né, pelo programa, muito bom. E a Jessie também está aqui com a gente, participando da nossa programação. E a Wanda concordou que a tecnologia é maravilhosa. Ela falou, isso é maravilhoso, né? A tecnologia vindo aí para somar. Gente, olha só, você já conhece todos os trabalhos desenvolvidos pela Junta Missionária de Pinheiros? Ainda não? A gente preparou um material muito especial para mostrar os trabalhos para você. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão
o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Eu acho lindo esse vídeo. Bacana, né? Mostra tudo, né, que a Junta Missionária de Pinheiros faz. Muito bom. Notícias do Bem está chegando ao fim, acabou. gente. Você sabe, né? Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. E claro, né, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal do IPP Play. Muito fácil. Acesse youtube.com/IPPplay. Faça a sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações, compartilhe com a família e com os amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Agora tem Conversa da Tarde com Marcos Mello e seus convidados. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, aqui a partir das 11h30 da manhã. Tchau. Tchau.